O cenário do Natal é marcado por imagens bem conhecidas de todos nós. O presépio, os pastores, os magos, José, Maria, o menino Jesus na manjedoura. É um cenário comum presente em todos os lugares, lojas, shoppings, nas nossas casas, igrejas. O cenário que Mateus e Lucas descrevem com todos os detalhes. No entanto, há um outro cenário que descreve o mesmo evento que é muito importante meditarmos nele nessa época do Advento, que é o que encontra-se em Apocalipse 12. Apocalipse 12 descreve a mesma cena, descreve o mesmo evento, só que de uma outra perspectiva. No final do capítulo 11 de Apocalipse, nós temos o soar da sétima trombeta, que traz consigo uma grande afirmação que diz: o reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Os 4 anciãos adoram a Deus e, em meio a um cântico de louvor, abre-se uma fresta, uma pequena brecha nos céus, onde contemplam o santuário de Deus e veem ali a Arca da Aliança, que é o símbolo do pacto de Deus com seu povo. E como resultado disso, uma explosão de relâmpagos, vozes, trovões e terremotos marcam uma mudança drástica de cena. E surge então uma mulher nesse, digamos, teatro celeste. Ela está de pé, ela encontra-se grávida, vestida com um vestido que brilha como o sol, e tem na sua cabeça uma coroa com 12 estrelas brilhantes. Ela está prestes a dar à luz ao seu filho. E, de repente, surge neste mesmo cenário uma outra figura, um dragão violento, vermelho, poderoso, que se coloca diante dessa mulher com suas 7 cabeças, 10 chifres, pronto a atacar o filho dessa mulher quando ele nascesse. E no momento em que essa criança nasce, o dragão ataca ferozmente, violentamente, e no momento crucial desse ataque, essa criança é salva e levada para um lugar seguro junto do trono de Deus. E a mãe dessa criança também é salva e levada para um lugar secreto no deserto preparado por Deus. A consequência imediata do nascimento dessa criança foi uma guerra cósmica, uma guerra nos céus. O Miguel e seus anjos travam uma luta contra o dragão e os seus demônios. E depois de uma luta violenta, o grande e violento dragão, ele é vencido e lançado para fora dos céus. Os nomes dados ao dragão são velhos conhecidos nossos: serpente, Satanás, diabo, o enganador de todo mundo. E João ouve ali uma forte voz vinda dos céus, dizendo o seguinte em Apocalipse 12, 10 a 12. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado para fora o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e o que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que resta pouco tempo.
Essa criança, como João mesmo a descreve nessa visão que Jesus dá a João sobre o próprio Jesus Cristo, é aquele que governará todas as nações com cetro de ferro. É aquele que dirigirá o mundo de uma forma que ninguém jamais dirigiu, que governará, que reinará de um jeito que ninguém jamais governou ou reinou. Fará isso com justiça, fará isso com graça. E essa não é a história de Natal que nós estamos acostumados a ver e contar, embora seja também verdadeira. Na verdade, é a mesma história de Natal. É a mesma história, como eu disse, da manjedoura, dos pastores, dos magos, de José e de Maria contemplando o recém-nascido. Mas aqui em Apocalipse, ele nos conduz através da imaginação a compreender, a perceber que a realidade que envolve o nascimento de Jesus é muito maior do que tudo aquilo que a gente pode imaginar. E olha aqui, as cenas de Mateus e de Lucas já são grandes o suficiente para nos deixar pasmos diante da grandeza do milagre da encarnação. Mas o nascimento de Jesus, segundo a visão que Jesus dá a João no Apocalipse, ele provoca uma fúria cósmica e que tem seus personagens encarnados na história. Nós podemos lembrar aqui de nomes como de Herodes, Pilatos, Judas. Nós podemos lembrar aqui de todas as conspirações que foram feitas contra Jesus, todas as vezes que tiveram desejo, homens, pessoas, grupos tiveram desejo de prendê-lo, de matá-lo, ou seja, toda a vida de Jesus foi marcada por esses personagens que personificavam na história humana essa luta, esse conflito, essa batalha cósmica que João descreve em Apocalipse 12. Nós podemos nos perguntar como que uma criança poderia sobreviver diante da fúria de Herodes que decreta a matança dos primogênitos, dos meninos. Como que essa criança poderia sobreviver num nascimento tão precário, num estábulo, tendo como seu primeiro berço uma pequena manjedoura? Como que essa criança poderia sobreviver a todas as mentiras, traições que sofreu? Como que poderia sobreviver num mundo marcado por tanta injustiça, por tanta maldade, por tanta hipocrisia, por tanta falsidade? Um mundo de instituições corrompidas, um mundo de religiões confusas, legalistas, adoecidas. Mas o que Apocalipse nos revela e o que a história nos revela é que essa criança sobrevive à fúria do dragão. E a salvação de Deus, ela é afirmada, cantada, celebrada. Essa criança venceu e ela tem o cetro nas mãos e reinará pelos séculos dos séculos. A imaginação de João nos ajuda a compreender o cenário no qual a fé é vivida. Muitas vezes nós temos a tendência de supervalorizar o poder do dragão e minimizar o poder de Deus e o poder da graça. Frequentemente nos vemos assustados com a fúria do dragão, violento, grande, cuspindo fogo, assustando todos, e nós minimizamos o poder da graça, o poder da humildade, da mansidão,
o poder de Deus, que inverte toda a lógica do mundo. O mundo tentou matar essa criança através de todos esses personagens. E o que a visão que Jesus dá a João no Apocalipse mostra é que, não tendo conseguido eliminar essa criança, o dragão parte para atacar os descendentes dela, ou seja, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Ele passa a atacar aqueles que guardam a palavra de Deus, aqueles que sustentam o testemunho de Jesus. E essa tem sido a nossa história. Tem sido a sua história, tem sido a minha história, tem sido a história de toda a igreja através dos séculos. A fé é vivida num contexto igual àquele que Jesus viveu. E nós precisamos entender aqui duas coisas importantíssimas, duas que eu queria destacar. A primeira delas é que o dragão, ele foi vencido. Ele foi derrotado. Não foi totalmente aniquilado, mas ele foi derrotado. Quem encontra-se agora reinando, ou seja, na visão do Apocalipse, essa criança ela é arrebatada para o trono de Deus. É uma visão da ressurreição fantástica. Ela é tomada e levada para o trono de Deus, de onde ele reina gloriosamente pelos séculos dos séculos. O seu reinado é um reinado sem fim. Ele já encontra-se reinando. E as potências, os poderes, como diz Paulo na carta aos Colossenses, eles foram derrotados e expostos ao desprezo. Eles ainda existem. Eu não sei quem foi, mas eu gostei muito da imagem que um autor descreveu. Ele disse que o diabo é hoje como o grande líder, o grande chefe de um movimento, de um grupo, de uma gangue de traficantes que encontra-se preso numa prisão de segurança máxima. E embora ele esteja preso, impossibilitado de agir, ele continua atuando no mundo através de todos os seus servos, de todos aqueles que cumprem as suas ordens. Ou seja, os poderes continuam atuando nesse mundo, o mundo no qual nós vivemos. O que precisamos entender primeiro é isso: o dragão foi vencido. E segundo, nós precisamos reconhecer o poder da graça e do Evangelho, que nos preserva de pé, que nos sustenta a fé, mesmo em tempos de grande e terrível tribulação, provação e dificuldade. O mundo sempre apresentou, de formas diferentes, variadas, a sua hostilidade ao Evangelho. No entanto, o dragão foi vencido, a salvação foi afirmada, e aqueles que vencem são aqueles que sustentam e guardam a palavra de Deus e preservam o testemunho de Jesus Cristo. Que nesse tempo do Advento nós possamos considerar essa visão cósmica do Natal. Essa visão de que o Natal representou, de um lado, esse nascimento sereno, bonito, como o velho hino descreve tão bem: noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, e cantamos aí os pastores e os anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas. Esse é um cenário real. Mas um cenário tão real quanto esse é que naquele mesmo momento em que tudo parecia sereno,
uma batalha cósmica estava sendo travada. E nessa batalha, Jesus na cruz, ele vence. Ele é levado até o trono de Deus pela ressurreição e ascensão, de onde ele governa o mundo. E enquanto ele não volta, nós somos aqueles que guardam os mandamentos de Jesus e sustentam o seu testemunho. Guardamos a sua palavra e sustentamos o seu testemunho pelo poder do Espírito Santo. Que ele nos abençoe nesse tempo do advento. Que sejamos testemunhas vivas, corajosas de Jesus Cristo.